na Venezuela, subiu para 7 o número de mortos em confrontações entre forças de segurança de um lado, manifestantes do outro. Haja vista que teve lá uma greve que está levando 48 horas. E por que estão em greve? A gente já explicou para você aqui. A greve é para protestar contra uma eleição no próximo domingo que daria ao governo a possibilidade de reescrever a atual Constituição da Venezuela. Com isso, ele poderia fechar, por exemplo, o Legislativo, o Judiciário, etc. Segundo os críticos, o evento, críticos, hein? Vai marcar o fim da democracia no país. O governo disse que não vai. 108 pessoas morreram desde abril, quando a oposição começou o protesto, exigindo eleições livres para acabar com quase 2 décadas do governo do Chávez e depois do Maduro. Ok? Bom, para a gente entender o que pode acontecer domingo na Venezuela, é um caso grave, está aqui conosco o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, o professor Oliver Stunkel. Oliver, bem-vindo aqui, obrigado mais uma vez pela participação. Oliver, para onde pode evoluir a situação da Venezuela no domingo, haja vista que vai ter eleição para constituinte, ou não vai ter? Boa noite. Bom, essa é a grande questão, na verdade. O resultado já é bastante claro, ou seja, sabemos que o governo vai ganhar, os candidatos indicados pelo governo vão ganhar, porque a oposição não participa. Isso é um detalhe. No passado não houve também uma vez que a oposição também não participou? Sim, foi em 2005. E ela se arrependeu, vamos dizer, amargamente de não ter participado. Não vai acontecer de novo? Essa é a grande dúvida, porque, na verdade, parte da oposição quis participar, na verdade, mas a maioria disse que a eleição é tão fraudada desde o início que é impossível ganhá-la, porque, de fato, as regras mudaram, de fato, né? Parte dessa Assembleia Constituinte são pessoas indicadas, ou seja, a oposição já não pode participar, e mudar algumas regras sobre proporcionalidade, dando mais espaço às regiões agrícolas, rurais, onde o chavismo ainda tem mais apoio, dando menos ênfase às cidades onde temos os centros da oposição. Em função disso, os líderes da oposição disseram, olha, não vamos participar, a gente, desde o início, diz que isto seria, de fato, isso é um assalto à democracia. E, de fato, há uma grande dúvida sobre os porquês do presidente fazer isso. Porque, veja só, ele não organizou eleições previstas na Constituição, criada por Chávez em 99, mas como ele precisa ganhar tempo, o presidente Maduro, muitos dizem que a única razão dessa nova Constituição é, de fato, protelar e evitar uma eleição que ele certamente perderia. Agora, com uma nova Constituição, pelo que eu li, um pouco que eu li, o país pode se tornar um país socialista, vai indo em direção ao chamado socialismo do século XXI? Sem dúvida. É pouco provável que essa nova Constituição será uma Constituição parecida com a atual. Porque o que essa nova Constituição precisa fazer? Ela precisa criar uma situação em que um voto livre não pode acontecer por alguns anos, porque agora o governo precisa se consolidar sem eleições, né? Ou seja, o presidente tem em torno de 10% de aprovação, a grande maioria dos venezuelanos não quer uma nova Constituição, está contente com a atual. Então, é bastante provável que a gente vai ver uma Constituição híbrida, um novo sistema, talvez com um legislativo controlado pelo executivo. O judiciário já está sendo controlado pelo executivo. Então, seria uma Constituição clássica não democrática que, por exemplo, não dá espaço a outros partidos. Agora, há possibilidade dessa eleição domingo não ocorrer? Sem dúvida. Há uma divisão na oposição. Neste momento está sendo debatido se a oposição vai boicotar e bloquear as ruas para impossibilitar uma eleição, exatamente, né? Porque quem vai participar, no fundo, são funcionários públicos. O governo está organizando, né, com ônibus, etc., para assegurar, de fato, a participação de pessoas para depois declarar uma eleição limpa nesse sentido, né? Então, um grupo quer boicotar, quer bloquear as ruas, etc. Em função disso, o presidente diz que qualquer pessoa que vai participar em manifestações ao longo dos próximos 2 dias pode pegar até 10 anos de prisão, né? Ou seja, uma ameaça forte. Ao mesmo tempo, uma outra parte da oposição diz que a gente precisa esvaziar as ruas e precisa mostrar que o povo não participa daquilo. Isso está sendo discutido. Eu acho que a gente vai ver grandes confrontos, porque a maioria, eu acho que das pessoas quer participar desses confrontos e quer mostrar que, de fato, discorda disso. Então, a grande dúvida é se o governo vai conseguir projetar uma imagem para dentro e para fora de que aquilo se parece minimamente com uma eleição livre e limpa. Agora, Oliver,
em relação ainda a esses acontecimentos, né? Em relação à situação pela qual passa a Venezuela, vai haver, nessa eleição de domingo, um acompanhamento internacional? Quando o país faz a eleição, ele convida a opção de gente de fora. Sim, Aí vem gente de outros países, de ONGs, etc., para acompanhar a eleição. O pessoal diz, olha, a eleição foi correta, o resultado é esse, está respeitado, como acontece em muitos lugares do mundo. Sim. Domingo vai ter isso ou não? Não, domingo não tem uma participação internacional. Não tem. Porque, na verdade, há pouquíssimos países que afirmam que na verdade, há necessidade. Por exemplo, a UEA não vai mandar uma comissão? Não vai ter participação, ou seja, há, obviamente, várias pessoas que entram hoje no país, como visto de turista, por exemplo, para tentar acompanhar, mas não há um acompanhamento oficial independente, porque isso não é só de um dia, na verdade. Uma eleição pode ser fraudada de muitas outras maneiras, claro. Por exemplo, reduzindo o espaço que a mídia da oposição tem. Então, na verdade, às vezes, a própria oposição venezuelana não quer alguém no Teve dia campanha lá. No rádio, na televisão lá ou não? Sim, muita. Na verdade, o governo controla as mídias todas, né? Na verdade, a oposição se limita ao espaço das mídias sociais, né? Então, todas as pessoas estão usando YouTube, Twitter e esse tipo de coisa. Então, sim, existe uma mobilização, mas certamente a maioria das pessoas que participam no domingo são pessoas que estão sendo obrigados porque eles têm cargos públicos. Entendo. Agora, o que é que mantém o Maduro no poder? Você falou, ele tem 90% de desaprovação. O que é? É a lei ou é o Exército? É, acima de tudo, o Exército, na verdade. Ele, aos poucos, ao longo dos últimos anos, cedeu espaço ao Exército. Hoje, no gabinete, quase a metade dos ministros são generais. E esses generais se beneficiam muito da situação, por meio de arbitragem, por meio do tráfico de drogas, por distribuição dos alimentos. Há uma escassez de alimentos e remédios. E quando há uma escassez e o governo controla os poucos alimentos que tem, ele pode ganhar muito dinheiro no mercado negro, por exemplo. Então, existe uma nova classe alta, né, ligada às Forças Armadas, que se beneficia muito dessa situação. E há muitas pessoas que dizem que o próprio Maduro não controla mais a situação, que de fato quem controla é o Exército, são os generais. Então, nesse sentido, ele tem todo o poder militar, ou seja, o poder, né, para controlar a situação ainda está com ele. Eu acho que a oposição já não tem mais um papel importante. Na verdade, a dinâmica principal é entre o Maduro e as Forças Armadas. E a pergunta é até que ponto as Forças Armadas vão apoiá-lo. Eu diria que a maior ameaça que o Maduro hoje enfrenta não vem mais da oposição, mas vem das próprias Forças Armadas, que podem, em algum momento, dizer, olha, nós vamos assumir de maneira explícita para consolidar nosso poder. Bom, tem mais uma pergunta a você, queria pedir que você ficasse claro. mais um pouco conosco. Professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, gentilmente aqui conosco. Oliver, pode haver um golpe de Estado na Venezuela? Bom, por enquanto, acho pouco provável, porque o Maduro criou uma aliança forte com as Forças Armadas, mas em algum momento, quando as Forças Armadas percebem que o Maduro está se tornando um peso para eles, é possível que de fato aconteça. Já tem vários assessores principais dele das Forças Armadas, então seria um cenário pelo qual o Brasil e outros atores da região precisam se preparar. Sei. O pior seria o quê? Uma guerra civil? Sim, o pior seria uma cisão dentro das Forças Armadas, né? Isso seria a criação de uma guerra civil clássica, onde, por exemplo, alguns quartéis começam a se juntar à oposição e outros se mantêm fiéis ao regime, e aí sim a gente acaba tendo uma divisão de forças e um confronto que pode causar um número de vítimas muito maior do que a gente viu até agora. Oliver, obrigado. Muito obrigado. Até pronto, muito obrigado.